Olá, seja bem-vindo ao Pod mais um episódio do podcast da Faculdade Municipal de Bebedouro. Hoje, em parceria com a Alfa Empreendedorismo Digital. Queremos agradecer o carinho e a oportunidade de contar com a sua audiência. Discutiremos hoje assuntos fundamentais, principalmente para a área de gestão, aproveitando que nós estamos realizando na nossa faculdade a 33ª edição da Semana do Curso de Administração. E nessa semana nós estamos tendo o prazer de receber vários profissionais e hoje, em especial, nossos amigos da XP, né? E eles estarão conosco hoje em nosso auditório a partir das 19h30, estarão falando sobre investimentos, como, onde, quando e por que investir, um assunto que é de interesse de todos nós. E para conversar sobre isso conosco, nós temos aqui a Stephanie, né? Um breve currículo dela, ela é assessora premium da matriz da XP Investimentos, é graduada em Marketing e Comércio Exterior pela ESPM, tem 15 anos de experiência na área comercial e empreendeu por 13 anos em turismo pedagógico. E também é assessora premium, né, da matriz da XP Investimentos. Olá, Stephanie, tudo bem? E o Rafael Natrielli, que é sócio e RID regional da matriz da XP Investimentos, graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie e com MBA em Finanças pelo IBMEC. Tem 15 anos de experiência na área comercial, incluindo atuação no setor financeiro e na construção civil de uma multinacional. Então, eu gostaria que, primeiro, a Stephanie se apresentasse, além do seu currículo, Stephanie. Muito obrigada, boa tarde. Bom, há 15 anos no mercado, comecei a minha jornada empreendendo na área de turismo pedagógico, então eu comercializava, oferecia viagens para as escolas, tudo que se tratava da parte pedagógica, de promover a parte educacional para os estudantes da porta da escola para fora, eu fazia toda essa gestão e, como empresária também, sempre atuei na área financeira e atualmente estou na XP Investimentos, na matriz de São Paulo, e assessorando os clientes com as finanças e também um pouco da parte de educação, né? Então, hoje na faculdade, conversando com os alunos, trazendo um pouco da cultura da XP, que é muito ligada à educação. A gente nasceu como uma empresa de educação financeira, e isso está muito na nossa cultura e na nossa raiz. Então, contribui um pouquinho para a questão de educação financeira nas instituições pelo Brasil. Que bacana, Stephanie. E o Rafael. Vamos lá, Rafael. Bom, prazer aqui, boa tarde a todos. Poxa, como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês. A Stephanie já disse aqui, mas a XP ela tem esse braço de educação, então está aqui nessa Semana Científica de Administração, né, na Faculdade Municipal de Bebedouro, é um orgulho para a gente, porque a gente acredita muito na educação, né? E aí, falando brevemente também, eu atuei cerca de 9 anos na área de construção civil, né? Não sou do mercado financeiro, formado no mercado financeiro, apesar de ter graduação em administração e MBA em finanças. Trabalhei muito tempo nessa área, sempre na frente comercial, né? Atuava na área de contratos, na área de compras, facilities, grandes negociações, né? Era uma multinacional, então a gente tinha clientes aí de fora do país. E aí eu fiz uma transição de carreira em 2018 para a XP, a convite de um amigo meu que estudou comigo no Mackenzie, né? Que sempre trabalhou em banco, em grandes bancos aqui do Brasil. E aí ele falou, poxa, você tem essa veia comercial, eu acho que você poderia trabalhar no mercado. E naquela época, a gente vai falar um pouco sobre isso, um programa que a gente tem de transição de carreira, mas naquela época não existia esse programa ainda, e eu aceitei esse desafio lá e, poxa, acho que construiu uma história muito bacana na XP, no mercado, e foi uma empresa formadora também. A XP, apesar de ser hoje uma referência, maior corretora da América Latina, ela tem uma escola de profissionais, né? Então formou muitas pessoas e eu fui um deles, né, lá desde 2018. Que bacana. E eu queria também que o professor Eduardo Macchione, que é o coordenador do nosso curso de administração, professor do curso também, que fizesse aí as suas considerações iniciais. Vamos lá, Eduardo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui recebendo o pessoal da XP. Era um desafio para nós fazer essa semana que fosse tão boa quanto foi
a do ano passado, e graças a Deus nós conseguimos fazer essa semana brilhante igual foi a do ano passado, né? Ano passado nós tivemos grandes nomes e esse ano começamos e estamos finalizando com grandes profissionais, com o intuito de cada vez mais trazer conhecimento para os nossos estudantes, né? Os nossos estudantes têm a oportunidade de ter contato com profissionais do mais alto nível. Então, esse é um dos objetivos nossos, né? Eu estou à frente do curso já há 7 anos, com um hiato de 6 meses apenas no ano retrasado, e eu me sinto na obrigação de fazer essas semanas de administração cada vez melhores e com que o curso fique cada vez mais importante na região e se torne um expoente aqui na região de Bebedouro. Perfeito. E antes de nós entrarmos no conteúdo específico desse nosso episódio, eu só queria colocar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, etc., que a nossa Faculdade Municipal de Bebedouro, ela está com a sua campanha de vestibular. Nosso vestibular está aberto, né? E lembrando que nós temos lá bolsas de até 100% de desconto pelo sistema Proesb. Então, é muito importante que você fique atento a isso. Então, até 100% de descontos é possível. A nossa primeira prova ela vai acontecer no dia 24 de novembro. E as inscrições, como eu disse, já estão abertas desde o dia 14 de outubro e vão até o dia 21 de novembro. Então, você está vendo nas nossas redes sociais o material da nossa campanha, como você se inscreve, né? A taxa é apenas R$20 e tem lá o QR Code para você fazer o seu pagamento da forma mais tranquila possível. E lembrando que os nossos cursos são Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Agronômica e também Administração. Então, nós esperamos vocês. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui e presentear aos nossos convidados, né, uma caneta simbolizando aí o nosso vestibular, tá certo? É um presente muito simples, mas de coração, tá? E esperamos que isso seja o início de uma parceria muito importante entre a Faculdade Municipal de Bebedouro e a XP, com certeza. Sem dúvida. Muito obrigado. Bom, vamos lá então, né, começar o nosso bate-papo. E eu quero dizer que, dado a experiência profissional que a gente tem na área de gestão, né, CFO, hoje como conselheiro de empresas também, nós vamos focar muito naquelas questões que eu acho que são estratégicas e que acabam direcionando o investidor, né, o raciocínio do investidor, que é o público-alvo da XP. Mas antes de nós iniciarmos propriamente essa parte mais técnica, eu queria que, resumidamente, aí, a Stephanie e você, Adriel, também complementasse o que é a XP, para o pessoal entender bem o que é a XP. Tá. Acho que eu posso puxar aqui, a Stephanie falou isso no começo, mas vale a pena reforçar. A XP Investimentos hoje, ela é um banco, né, completo, né, a gente fala que a XP é como se fosse um shopping center, né, falando uma linguagem que, poxa, todos possam entender, onde você encontra o que você precisa dentro do mundo dos investimentos, né? Quando a gente fala de investimento hoje em dia no Brasil, infelizmente a gente não tem uma educação financeira muito apurada ainda, né? A gente não tem essa formação desde o colégio, não existe uma formação básica, né, de finanças, né? Então, hoje a XP ela veio para democratizar, acima de tudo, os investimentos, né, no Brasil, e ela conseguiu fazer isso através da educação financeira, né? Então, lá atrás, né, como a Stephanie comentou, a XP não era nem um banco, muito menos uma corretora, né? Nós éramos uma plataforma de ensino, onde a gente vendia cursos de como investir na Bolsa de Valores. Então, o Guilherme Bentimol, que é o nosso fundador, né, e CEO, hoje membro do conselho da XP, eles entregavam panfletos para as pessoas para vender esse curso de como investir na Bolsa. E aí, nisso, eles começaram a formar, né, várias turmas, né, Esté? E eles perceberam uma necessidade realmente do público de saber como investir, né, o básico do investimento. Porque o investimento ele tem a parte básica do dia a dia, que qualquer família pode usar, qualquer pessoa deveria ter acesso. E tem os investimentos mais avançados, né, que aí a gente pode ir evoluindo, essa pessoa tem que ter essa base. E ele sentia falta dessa base.
E através desse curso, eles começaram a formar muitos investidores na Bolsa, e aí eles perceberam uma outra necessidade. Essas pessoas se formavam e iam investir nos bancos, mas não tinha uma plataforma dedicada para isso. E aí foi aí que ele criou, de fato, a XP Investimentos como corretora. Só que, na verdade, tem uma história curiosa que eu vou contar brevemente aqui, que a XP ela não foi feita como criou do zero uma corretora. O Guilherme ele comprou uma corretora que já existia na Bolsa de Valores, sim, que se chamava America Invest. Essa era a última corretora da lista da Bolsa de Valores, né? E aí ele trabalhava, ele mais um sócio e 2 estagiários, né? E aí, falando desse berço de educação, eram estagiários que estavam em boas faculdades, né? E que tinham uma ambição de crescer na carreira dentro do mercado financeiro. E aí ele comprou essa corretora e prometeu ali para todos ali, falou, poxa, a gente vai se tornar em poucos anos a maior corretora do Brasil. E o pessoal achou, falou, poxa, ele está indo muito além, né? Muito ousado esse sonho. A gente acabou de comprar essa corretora, é a última da lista, a gente tem muitos degraus aí para galgar. E aí foi assim, e nessa história que está, inclusive no livro deles, depois a gente vai inclusive presentear vocês aí com um livro muito legal que chama Na Raça. Ele conta esse episódio que eu vou resumir brevemente, que ele fala, em determinado momento um desses estagiários chegou para eles, né, para o Guilherme e para o sócio, falou, olha, recebi uma proposta de um grande banco, né, e poxa, nesse meu sonho de crescer na carreira, né, eu estou terminando a faculdade, quero ingressar de fato num grande banco, eu vou aceitar essa proposta. Eles falaram, puxa, mas nosso projeto aqui, veja... E eles não pagavam, não remuneravam os estagiários, eles eram não remunerados. E ele falou, bom, ele vai ganhar um belo dinheiro lá, né, para o estágio dele, então até não tenho por que intervir. Ele falou que ficou até com um pouco de inveja, porque eles estavam dando prejuízo naquela época. E aí o estagiário acabou aceitando e ficaram eles 3. Passados mais alguns meses, a outra estagiária chegou para eles e falou, também recebi uma proposta e eu vou ter que deixar a XP. E aí eles se reuniram numa sala e falou, puxa, se ela sair, a gente vai acabar o nosso negócio, né? Porque vão ficar só eu e você e ninguém mais vai aceitar trabalhar aqui, a gente está com prejuízo. E aí um deles falou, eles falaram para o outro, né? Vamos oferecer para ela alguma coisa, né? Para ela ver se ela aceita. E aí o Guilherme falou, vamos oferecer um percentual da XP para ela, 20%. Aí o outro falou, mas você é louco, você vai oferecer 20%? Ele falou, olha bem, 20% de nada ousado. É nada. Então não tem problema a gente oferecer 20%, não vale nada. E aí ele ofereceram, ela aceitou essa proposta, né? Comprou esse sonho grande deles, e aí em pouco tempo, né, a XP se tornou de fato a maior corretora da América Latina, né? Alguns anos depois, com vários investidas lá de fora dos Estados Unidos. E aí essa estagiária acabou se tornando esposa do Guilherme, saiu do conselho, saiu, né, da sociedade um tempo depois, mas essa história é contada no livro. O Guilherme sempre fala isso porque é do acreditar, né, do sonho grande, né, que é a base da XP, né? Essa questão do sonho grande, o Jorge Paulo Lemann fala disso, né? Ele fala, sonhe grande porque dá mesmo trabalho que sonhar pequeno, né? O Stephanie, agora eu queria, aproveitando o gancho daquilo que o Rafael colocou para nós, essa questão da educação financeira. A gente viu recentemente esse levantamento que o governo fez das famílias, né, pegando boa parte do seu auxílio social, do seu benefício social e direcionando isso para as bets, né? Fala um pouco disso, aproveitando a sua experiência também aí na parte pedagógica, como educadora financeira, né? Como que você vê isso? Como que vocês na XP se estão pensando em lidar com isso? Conta um pouco para nós, por favor. Perfeito. Hoje em dia a gente tem muito essa questão em alta das bets, e apostar não é investir. Então, quando a gente fala em investimento, em educação financeira, é algo muito mais profundo. E quando a gente coloca um olhar mais voltado para o Brasil, para ver o perfil do investidor, a gente vê que 49% da população não investe. Isso muito por conta da cultura do que a gente tem nas escolas. O Rafael já falou aqui, a gente conversou um pouco sobre isso no começo, mas as escolas elas não incentivam essa parte de educação financeira, não tem aula de educação financeira. E se a gente olha um pouquinho mais a fundo na questão dos outros 51% que sobram, né, que investem, então a gente vê que 26% da população investe na poupança. E hoje, trabalhando com investimentos, a gente sabe que a poupança não é a melhor opção de investimento e que existem muitas opções de investimento. Então, além das bets não serem investimentos, serem apostas e serem coisas muito arriscadas e comprometerem a situação financeira dos brasileiros mesmo. A gente saiu muitas pesquisas e muitos estudos recentemente
mostrando que é um grande percentual de famílias que recebem auxílio e Bolsa apostam. Família. Bolsa Família. Mais de 3 milhões de Bolsa Família, né? Exato, e isso se deve muito à falta de cultura financeira e também da questão de poupar, investir, e o que é investir, e como fazer isso, e não ter essa cultura, essa educação. Então isso acaba dificultando também, indo na contramão, e parece muito atrativo, né? Investir e o sonho de ganhar dinheiro muito rápido. Lembrando que risco, apostas, vai totalmente na nossa contramão. Oi, Stephanie, até aproveitando esse gancho que você fez, eu acho que não é só isso que às vezes inibe os nossos, por exemplo, falo dos nossos alunos, né? Ontem uma aluna me perguntou, eles estão super entusiasmados de receberem vocês hoje, né? Professor, quanto que paga para baixar o aplicativo da XP? Então, eu acho que tem uma distância muito grande, né, para a XP. Vamos falar assim, professor, se eu for poupar, me sobra só R$300 por mês, então acho que não vale a pena. E tem essa dificuldade na cabeça deles, né? Não, XP está longe, para mim é melhor eu guardar em casa ou então pôr na poupança, né? O que você pode esclarecer aí nesse sentido? Perfeito. O Rafael trouxe um pouco aqui para a gente o exemplo do shopping, e eu gosto muito também de trazer o exemplo do supermercado. Então, a XP ela teve 3 ondas até agora. A gente teve a primeira onda de mostrar para todo o público, para toda a população, que ela pode investir em diferentes ativos de vários bancos. Então, por exemplo, antigamente, os bancos eles ofereciam ativos, CDBs, do próprio banco. Quando a XP entrou, o que ela quis fazer? Ela quis democratizar o investimento, mostrar que uma pessoa ela pode investir num CDB de outros bancos através da plataforma da XP. Então, como se fosse um grande supermercado, com vários tipos de produto, com vários tipos de preço para vários tipos de pessoas diferentes. Então, essa foi a primeira onda que a gente teve na XP. Já a segunda onda foi trazer o assessor de investimento. Então, as pessoas sabiam que existiam esses ativos, mas e agora? O que a gente vai fazer com isso? Por onde a gente vai começar? Então, o assessor a gente pode comparar um nutricionista. A gente entra no supermercado com um nutricionista. A gente entra na XP com um assessor. O assessor vai te direcionar, ele vai entender os seus objetivos, os seus sonhos e como que você vai construir uma carteira pautada naquilo que é o que você imagina, o que você espera. E agora que a gente está na terceira onda, a gente está na onda da qualidade. Então, os assessores, eles olham muito para uma carteira personalizada do cliente. Então, a gente entende realmente quais são as necessidades. Então, o cliente ele já sabe que existe o mundo dos investimentos, quais os ativos disponíveis. Depois disso, ele aprende a investir em quais ativos vai. E agora, realmente entender a necessidade de cada cliente e com a personalização. A gente está passando por uma regionalização na XP agora, onde os assessores estão mais próximos dos clientes. Então, por exemplo, a gente atua na área de interior de São Paulo. Então, temos assessores em diversas cidades para ficarem mais próximos dos clientes. A minha área de atuação é Atibaia, então a minha maior parte da minha carteira fica em Atibaia para ter um atendimento mais próximo, para eu fazer uma visita presencial para o cliente, para entender a necessidade dele, para conseguir construir uma carteira realmente personalizada para o momento de vida que ele está. E assim, essa questão de, mas eu só tenho R$300, que bom que você tem R$300, que sobrou R$300 no mês. Então, é importante que a gente, desde o começo, tenha essa cultura de conseguir fazer sobrar, não gastar tudo e, principalmente, não gastar mais do que a gente recebe. E o que sobrou, guarda, poupa, investe. E aí a gente tem os nossos objetivos. E é um papo muito longo, na verdade. A minha pergunta, ela teve um fundamento, né? A gente que vem da área de gestão e lecionando, inclusive, eu tenho um conceito de concorrente. Quem é o meu concorrente? Porque até então, muito recentemente, o concorrente era aquele que estava no meu mesmo ramo de negócios, no mesmo setor. E a minha concepção do conceito de concorrente, e eu defendo isso em sala de aula, é que é todo aquele que é capaz de disputar a mesma renda disponível comigo, né? Nesse conceito, então, uma agência de viagem ela acaba sendo concorrente de uma agência de automóvel. Basta que ela seja mais convincente na sua abordagem
e fazer com que o cliente direcione aquele recurso ou na compra do automóvel ou na compra de uma viagem. Então, a XP, o Rafael, aí é que eu queria que você comentasse. Então, ela tem uma concorrente que está vindo de um setor até inimaginável, que são as bets, né? Sim. Então, as bets estão disputando a renda disponível, né, a sobra, a economia, que ao invés de ser direcionada para o investimento, está indo para a aposta. Exatamente. Para os jogos. Então, como que você vê isso, a XP também, né, em complemento ao que a Stephanie disse? Esse ponto que você falou é muito importante. Eu acho que isso afeta os jovens, a gente está falando aqui de universitários, mas também da população como um todo. E você citou até o Bolsa Família, que são famílias de baixa renda, vulneráveis, né, que teoricamente esse dinheiro é um dinheiro precioso, que deveria ser usado para alimento, deveria ser usado para coisas básicas. Até peguei um dado da Ambima aqui atualizado, que a gente falou muito sobre isso nas últimas semanas. Então, como a Stephanie falou, tem uma parcela da população que não investe. Da parcela que investe, 25% está direcionando dinheiro para a poupança, né, que é um investimento hoje que não gera valor. 14% colocando dinheiro em apostas. E ainda tem 4% que vão para criptomoedas, né, que são, hoje ainda não é muito bem regulamentado, né, você não sabe exatamente aonde pode chegar, né, você tem um risco muito grande também. Então, você vê que esses dados da Ambima, eles mostram para a gente que, de fato, o brasileiro, por não ter essa cultura, né, esse aprendizado ali de como investir melhor, ele acaba direcionando a energia dele e o dinheiro para o lugar errado. E aí você fala das bets e da Bolsa Família, e realmente isso é um dado alarmante, porque realmente é uma competição, né? Você falou de competição ali dos players que competem com a gente, o dinheiro, onde que ele vai colocar o dinheiro dele, né? Então, de fato, as bets é uma preocupação não só para a XP, até porque a gente sabe que uma pessoa com educação financeira, ela vai acabar investindo o dinheiro dela, ela vai ter essa consciência e não vai fazer uma coisa como essa. E se ela fizer, ela vai fazer por diversão e vai ter um dinheiro separado para isso, né? Ela sabe que aquele dinheiro é um recurso finito, que ela vai gastar para apostas, né? Sabendo que não pode não haver retorno, pelo contrário, né? Você vê famílias aí com problemas financeiros graves, né? Com dívida, até tomando dívida para apostar. Então, isso começou muito forte, né, na Inglaterra, era muito forte isso. E agora o Brasil, também um outro dado curioso, é o maior país do mundo em número de apostadores. Então, parece que o brasileiro ele consegue ser o primeiro do ranking de algumas coisas que a gente não gostaria, em pouco tempo, né? Então, você vê aí, né, quase que em todas as mídias, né, clubes de futebol, em tudo que a cultura brasileira está inserida, você tem as bets agora também, né, que é, para a gente, um problema desde que a gente corrige a questão da educação financeira. E você pode ter as bets sendo uma concorrência sadia, vamos dizer assim, do dinheiro das pessoas. Dos times da Série A, acho que mais da metade estão com bet tampada na camisa já, né? Exatamente. Na você camisa, vê que nas propagandas. Então, isso realmente está, né, nos tomando jovens. conta do mercado, né? Hoje você vai nas escolas também, não só nas universidades, você vai nas escolas, tem crianças apostando. Então, você vê que é um problema já que está inserido na nossa sociedade. Deveria acontecer, né? Isso acho que não é só uma preocupação da XP, é um problema da XP, social, mas né? é um problema social, um problema do nosso país, e um país que já não tem a cultura financeira enraizada nas famílias, nas crianças, agora ainda com esse agravante. Mais esse agravante. Porque isso ainda acaba... Pode piorar a situação, né? Exatamente, desviando do caminho que talvez, a gente tem dados mostrando que as pessoas estão começando a investir um pouco mais, entender um pouco mais, e quando a gente começa a entrar nesse processo de uma pequena melhora, ainda vem algo para tirar do caminho. Exatamente. Isso é importante, isso que nós estamos tratando aqui, porque, inclusive, é um dos projetos que a gente tem, inclusive, de extensão dentro da nossa faculdade, promover alguma coisa na área de educação financeira, porque muitos dos problemas sociais que nós temos no país, pelo menos é a leitura que eu faço, eu atribuo a uma falta de educação financeira, né? E isso depois gera uma enormidade de problemas. Mas bacana. Agora, falando especificamente da XP, né? Quem e como pode investir na XP? Como é que se entra no mundo da XP? Olha, eu vou aproveitar até o que o professor aqui falou sobre os alunos perguntarem, né? É uma curiosidade. Uma vez eu tive um cliente, né, que foi visitar a XP, o escritório, ele não conhecia a estrutura da XP, né? Hoje a gente tem um modelo muito diferente dos bancos. A gente não tem agência, então você não vê por aí, né, a marca XP estampada em muitos municípios, né? Quem está em São Paulo, capital, talvez conheça um pouco mais, Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, mas
nos municípios espalhados pelo Brasil, não, né? E aí esse cliente era um cliente, poxa, que tinha um valor agregado muito grande, ele tinha empresas, ele tinha um capital muito grande, só que ele não conhecia a estrutura. E aí, quando ele chegou no escritório, a primeira coisa que ele me falou, ele falou, puxa, Rafael, eu imaginei que a XP era um aplicativo de celular. Eu não imaginava que a XP era tudo isso. Então você vê que mesmo a visão, né, de muitas pessoas que têm muito dinheiro, isso não é fator predominante para saber se ela vai investir ou não, né? Então a pessoa pode ter R$100, a pessoa pode ter milhões de reais, que isso não impede ou agrega para ela saber mais ou menos sobre investimento. Então a gente sempre fala isso, cuidado com o investidor, não importa, né, a quantia que ele tenha. Até porque investir R$100 e 100 milhões de reais é a mesma coisa, o retorno percentual é o mesmo. Então a gente até incentiva, né, os alunos, as pessoas que querem começar, que comecem com 10, com 100, com R$1.000, não importa o valor, né, mas comecem. Acho que a ação nesse momento é o mais importante, né, a ação de começar a dar o primeiro passo. Porque a gente sabe que só assim que lá no futuro ele vai construir um patrimônio para ele, para a família dele, vai poder ser exemplo talvez para outras pessoas que estão ao redor. Falar, puxa, como que você comprou esse carro? Como que você comprou essa bicicleta? Pô, eu investi um dinheiro que sobrava todos os meses, esse dinheiro rendeu e eu consegui comprar. E aí os outros vai ser um ponto de atração para outros jovens também. Falar, puxa, se eu começar cedo, quem sabe quando eu tiver com 30, 35 anos, eu já vou ter um valor disponível. Então, esse assunto é muito importante. A gente gosta muito de falar em faculdades, com jovens, porque a gente sabe que não precisa ter muito dinheiro para investir. E as pessoas ainda têm essa barreira que é uma barreira nossa, da nossa cabeça. Não existe essa barreira física hoje. As pessoas imaginam que tem que juntar muito dinheiro para começar. A gente fala, não, comece com o que você tem hoje. Exato. Que depois, no futuro, você vai ter muito dinheiro. Eles ficam assim, o professor, mas dá vergonha, né? Só tem 300. Só eu falo, não, fica tranquilo que nós vamos desmistificar, quebrar essa barreira hoje, né, mostrando que não é. Meu pai sempre fala para mim, quem precisa guardar é de 50, de 100 reais. O cara que tem 50 mil para guardar, ele não está precisando guardar. Ele tem os 50 mil já, então o começo é esse aí, de 50, de 100, de 10, é o que você tiver. Exato, e principalmente eles universitários, que ainda são jovens, usar o fator tempo a seu favor. E usar o fator dos juros compostos também ao seu favor. Então, assim, é uma oportunidade muito grande para quem é jovem e começa cedo. Então, sobrou 1% do salário, sobrou R$10, deposita. E, falando especificamente da XP, abrir a conta na XP é de graça, não tem custo. Você baixa o aplicativo, abre sua conta e você tem uma conta digital, você tem uma conta de investimento, então você já tem as duas contas que não vão te gerar custo nenhum e ainda vai poder rentabilizar o seu dinheiro. E a gente disponibiliza muito conteúdo de educação, de informação. Então, tem muita informação disponível também. E não precisa ter vergonha. Pelo contrário, né? Deveria ser um orgulho, né? A pessoa falar que tem esses R$300. E essa plataforma que a Stephanie falou, né, desse nosso braço, então é tudo gratuito, os conteúdos que a gente disponibiliza para a pessoa também ir conhecendo um pouco mais do mercado. Então isso é legal. E a Stephanie colocou algo também extremamente importante, né? Mania de professor, viu, Stephanie? Você falou do poder dos juros compostos, né? Então tem um livrinho, né? Eu ainda não o classifico como autoajuda, mas todo mundo conhece Hábitos Atômicos. E lá mostra bem o poder dos juros compostos, né? Uma melhoria de 1% por dia, no final, né, uma se sobrepondo à outra, gera uma melhoria gigante, né? Essa é uma filosofia que eu tenho de trabalho e estou implantando, inclusive, aqui na faculdade. E com o dinheiro a mesma coisa, né? Perfeito. Então é o poder do juro sobre o juro e isso vai alavancando. Mas bacana. Agora eu queria fazer um bate-bola entre vocês aí. A gente viu lá a questão a XP, ela publica seus relatórios semestrais, né? E eu vi o último relatório publicado, se não me engano, dia 8 de julho, sobre onde investir no segundo semestre de 2024. Aí eu pergunto para você, Stephanie, depois também ao Rafael, e onde investir em 2025, tudo isso que está acontecendo no mundo? Bom, estamos num momento muito favorável com ativos com rentabilidade muito alta, né? A gente compara esse momento que a gente está vivendo agora a um momento do governo da Dilma II, onde a gente tinha taxas muito altas, mas a gente vê um cenário econômico mais favorável. Então, a gente vê o desemprego caindo, a gente vê uma inflação mesmo que acima da meta, consideravelmente controlada em comparação que a gente teve nessa fase. E a gente tem
Ativos, entrando um pouco mais especificamente na parte técnica, o IPCA acima acima do IPCA mais 6, né? Então a gente tem ativos de IPCA mais 8, no crédito privado a gente tem IPCA mais 6,9%, o que são taxas muito atrativas. Então, estamos num momento bom para entrar em ativos que vão trazer uma boa rentabilidade num médio, longo prazo. E a situação econômica, ela está melhor do que estava naquele tempo. Então, vejo como uma oportunidade de investir agora e quem conseguir travar essas taxas, claro, em bons papéis, em empresas sólidas, confiáveis, sempre fazendo um estudo com cautela, diversificando os investimentos, colocando um pouco atrelado à inflação, ao CDI, um pouco em pré-fixados também, construindo aquilo que a gente sempre vem falando, né, como assessoria. Então, diversificação, minimizando o risco, fazendo reserva de emergência, mas aproveitando a oportunidade que a gente tem agora. E Num balanceamento de carteira, né? É uma pergunta que estava prevista para acontecer mais adiante, mas eu já queria até adiantar porque ela cabe bem. Balanceando uma carteira de modo estratégico, quanto de pós, quanto de pré? Perfeito. Essa pergunta, eu já vou até aproveitar o gancho da Stephanie, porque a gente tem hoje, nosso público aqui, pode ser que muitas pessoas não entendam alguns termos técnicos, então também queria fazer um paralelo para ficar claro para todo mundo aqui. Hoje, né, você tem perfis de investidor, então a gente classifica em basicamente 3 perfis. Né? Tem outros, mas fundamentalmente são 3. É o investidor conservador, moderado e o arrojado, agressivo. Né? Cada um desses perfis ele tem um percentual que nós recomendamos, nós temos um time, então isso é legal comentar, né? Nós da assessoria, nós estamos na frente, nós vamos atender esse cliente, mas eu brinco que nós, na verdade, somos um garçom, né? Que a gente tem que ser tirador de pedido. Então, hoje no restaurante você tem várias pessoas, cada um tem um gosto, né? Gosta de comer, um gosta de comer mais saudável, outro gosta de comer um peixe, outro gosta de comer um risoto. Então, a gente tem que saber tirar esse pedido e conectar com o chefe da cozinha para entregar o prato no tempo correto, né, para a pessoa que pediu aquele prato, ou seja, do gosto dela. E as carteiras elas são desenhadas por um time, né, de research, um time de alocação, são pessoas especialistas em cada setor da economia brasileira e internacional, que vai dizer exatamente qual o percentual recomendado para cada um desses perfis. Então, hoje no conservador, a gente tem um percentual mais alto em renda fixa, que é como a Stephanie falou, tem o crédito privado, que nada mais é do que você emprestar dinheiro. E se as pessoas têm essa dúvida, né? O que é crédito privado? O que é poupança? O que é um CDB? O que é uma debênture? São nomes, né, estranhos, né, quando a gente fala. Parece que até afasta o investidor. Então, para desmistificar isso um pouquinho, a gente tem 3 categorias na renda fixa. Os títulos públicos, né, que é o Tesouro Nacional. Então, nada mais é do que você estar emprestando dinheiro para o governo e, em contrapartida, ele remunera uma taxa. A gente tem os ativos bancários, né, CDBs, LCIs e LCAs, talvez a maioria dos telespectadores aqui conheçam ou já tenham investido em algum deles, né, são títulos atrelados a bancos, emissão de banco, então você está emprestando dinheiro para um banco e ele te remunera. E o crédito privado é a mesma coisa, só que você está emprestando seu dinheiro para uma empresa privada, né, que vai te remunerar. E por que as taxas são diferentes? É a próxima pergunta dos investidores. Né? Por que então não investir na maior taxa? Por conta do risco que a Stephanie falou. Então, o governo é um consenso que ele tem um menor risco, né? Porque se o Brasil quebrar, né, todos os bancos e as empresas devem ter quebrado primeiro. O Brasil é a última coisa, o país é a última coisa a quebrar. Né? Os bancos, a gente fala em grandes bancos também, é difícil um banco quebrar. Né? Você fala de grandes bancos aí no Brasil, são realmente muito grandes, eles dominam boa parte do setor. E uma empresa nem tanto. Uma empresa está mais suscetível a uma falência, a uma recuperação judicial. Isso vai impactar no pagamento dos juros para o investidor. Então, por isso que a gente fala para esse investidor, hoje o investidor ele olha a primeira vez, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Então, ele quer investir em ativos que paguem taxas altíssimas, que tenham boas remunerações e, ao mesmo tempo, ele acha que ele não vai correr risco para ter essa taxa alta. E a gente gosta de falar desses 3 perfis que eu citei. Então, você perguntou, né, quanto que uma carteira é recomendada? Vai depender muito. Né? A gente faz um estudo, como a Stephanie falou, personalizado. A gente entende primeiro qual é o perfil dessa pessoa, se ela está disposta a correr risco para a gente poder entregar uma taxa mais alta para ela, sabendo que tem uma máxima, né, no mercado financeiro, e tem muitos livros que falam disso, que é o risco é proporcionalmente igual ao retorno. Né? Então, quanto mais risco você corre, mais retorno você tem. Só que, ao mesmo tempo, esse risco pode significar perder todo o seu dinheiro.
Uma dúvida corrente também com os investidores, além desse balanceamento, né, de pós ou pré-fixados, né, tem também a questão desse renda fixa ou renda variável também. Essa é uma outra pergunta, né? Exatamente. Como que vocês trabalham isso também? Sempre nessa análise de perfil, tudo isso. Também. Né? A primeira coisa que o cliente precisa fazer quando ele cria a conta, baixa o aplicativo da XP e cria a conta, é preencher o perfil do investidor. Mediante ao perfil do investidor, a gente começa a conseguir fazer uma análise, desenhar a carteira, sugerir ou fazer alguma recomendação. Então, a gente começa por aí. E já na renda variável, o nome já diz, né? Renda variável. Em momentos como a gente está agora passando, a gente tem grandes oportunidades na renda variável. A gente até brinca, quando a gente fala de fundos de investimento imobiliário, no momento de alta da Selic, os fundos eles estão com valores mais baixos. A gente brinca, né? Estão na promoção, você vai comprar um fundo na promoção. Mas o investidor ele tem que ter o estômago, né? Igual o Rafael falou. Ele tem que saber que ele vai ter aquela volatilidade na carteira dele, ele vai ver aquela marcação às vezes negativa, às vezes positiva, e ele não pode entrar em desespero e simplesmente quando ele vê a carteira dele caindo, desvalorizando, simplesmente sair vendendo os ativos. Realizar o prejuízo. Exatamente, realizar o prejuízo. Então, tem que ter muita cautela com isso. Um cliente conservador, entrar na renda variável, ele tem que estar muito confortável que ele vai ver aquilo e que ele não vai se desesperar. Então, até por isso que a gente não recomenda. Exato. Quando ele fala que ele tem esse perfil conservador, nossas carteiras já são desenhadas sem a renda variável. Porque o perfil conservador, a gente nem autoriza, entre aspas, no nosso aplicativo, nem autoriza que ele invista naquilo, se ele não tiver esse perfil. Porque a gente sabe, você falou muito bem da questão do vou realizar o prejuízo. As pessoas não sabem que quando você está vendo um rendimento negativo, nem sempre você está no prejuízo, ele só está marcando o negativo. Se você vender aquele papel no negativo, você realiza aquele prejuízo. Exatamente. E a mesma coisa quando está positivo. Então a gente tenta explicar isso para as pessoas, para a gente conseguir olhar a questão do perfil, e tem um outro fator que é preponderante ali para a gente olhar, que é o horizonte de investimento. Então, sempre junto com esses percentuais que você citou de pré-fixado, inflação, né, pós, a gente olha o horizonte. Então, se uma pessoa fala para nós que ele tem um prazo de 10 anos, por exemplo, para investir o dinheiro dele, a gente considera já um longo prazo. A gente consegue formar uma carteira desenhada em cima disso. Se ele falar para a gente que ele precisa resgatar para comprar um imóvel, para fazer uma viagem daqui a alguns meses, a gente nem pode sugerir alguns determinados ativos para ele, porque ele vai ter prejuízo se ele resgatar antes. Então, já sabendo disso, a gente sempre analisa perfil, horizonte de investimento, e aí a gente monta as carteiras e os percentuais. E tem mais um que hoje em dia está bem na moda, né? Muita gente procura, muito por conta do risco do país, por conta do risco de governo, política, que são os investimentos internacionais. Então, hoje, nas nossas carteiras da XP, a gente reserva um percentual também para alocação internacional, e o investidor brasileiro pode fazer isso através da conta aqui do Brasil, em reais. E deixa eu perguntar uma coisa, Rafael. Falou aí de renda variável, renda fixa, CDB. Como que está a questão da criptomoeda hoje? Eu vejo que tem alguns fundos lá lastreados em criptomoedas, né? Sim. E eu acho que a gente tem poucas informações em relação a cripto, né? Como que isso está funcionando? Eu lembro que a XP tinha Exchange, né? Não tem mais, né? A gente tinha uma área, a Exchange era reservada, na verdade, só para operações de criptomoeda. O nosso CEO atual, que é o Thiago Mafra, ele veio do mercado de tecnologia, né? Então ele foi um dos fundadores da Exchange lá atrás, e a XP decidiu por não continuar com essa operação justamente por conta dos riscos, né? E por conta da regulamentação no mercado, né? Alguns países já é regulamentado, outros não são. E a gente sabe que não tem um lastro muito bem definido. Todo o recurso, como eu falei, né? Você está investindo, você está emprestando seu dinheiro para alguém e recebendo uma remuneração por conta disso. A cripto, a gente não sabe para quem você está emprestando seu dinheiro, a gente não sabe no que ele está lastreado. Então, a volatilidade que a Stephanie comentou, que é a oscilação, ela é tremenda. Então, você pode num dia estar com 80% de lucro, no outro dia ter perdido todo o seu dinheiro, né? E para as pessoas que não têm essa expertise, é um perigo. Porque a primeira, como eu falei, é a tentação do ganhar rápido, né? Fácil e rápido. E a gente sabe, igual no mercado de trabalho que você falou, né? Não existe nada fácil. Você tem que construir o poder do exponencial dos juros compostos. Isso serve para a nossa vida, né? Se você quer construir um patrimônio, não vai ser da noite para o dia que a gente vai construir. É igual quando a gente vê alguém que ficou rico do dia para a noite. Não é normal, né? Pode ser que tenham exceções, mas na média a gente tem que construir esse patrimônio a longo prazo. E a criptomoeda ela tem essa questão da regulamentação. Então a gente procura hoje
se fizer alguma coisa lastreado lá fora nos Estados Unidos, algum fundo, mas não investir direto em criptomoedas. Mas assim, não temos nada contra, né? Acho que os investidores hoje é uma questão de tecnologia que vai avançar, talvez no futuro vai ser mais abrangente. Nós falamos aqui de investimentos, falamos de Estados Unidos, falamos de dólar, né? E agora caminhando mais para afunilar na questão das variáveis que influenciam na decisão de investimento, né? Para quem quer hoje investir em dólar, ou para quem tem operações, seja na ponta compradora ou ponta vendedora em dólar, é impossível a gente não falar das eleições americanas, né? Sim. E aí? Vamos trazendo isso apenas para a ótica do investidor. Trump ou Kamala? uma boa pergunta. A Stephanie, né, tinha o braço lá do intercâmbio, né? Tinha muita gente que vinha, né, lá alunos, né, que falavam, puxa, eu vou morar lá fora do país, né, porque a política lá é mais fácil. A gente acha, né, que a política é mais fácil, né, Steph? A gente ainda tem um tempo para as eleições e levantar a bandeira para um lado ou outro é complicado, né? Coloquei você numa saia justa, né, Stephanie? Mas é difícil a gente falar. O Trump agora está em algumas pesquisas, ele está subindo. A gente vê, inclusive nos sites de aposta, né? A gente estava conversando ontem numa reunião, os sites de apostas tendem a colocar o Trump como vencedor, mas eles garantem que não tem nenhum grande investidor manipulando essa massa. Mas não tem como saber. A gente tem ainda um tempo para as eleições, 2 semanas, mas coisas podem acontecer. Exatamente. Porque tradicionalmente, né, pelo menos eu gosto muito de geopolítica, economia internacional, etc. Os republicanos eles sempre foram mais pró-mercado, né? Então, nessa ótica, beleza, o Trump, né? E aí nós temos os democratas mais voltados para o social e tal, mas a gente percebe que tudo está se misturando ali naquela eleição, né? E a gente vê dentro do próprio Partido Conservador pessoas se opondo às ideias do Trump, etc., né? Mas isso acaba repercutindo, penso eu, na volatilidade do dólar, né? E isso acaba afetando a decisão do investidor. Total, né? É porque assim, a economia americana, por ser a economia mais desenvolvida do mundo ainda, né? A China tá chegando muito próximo ali, mas hoje quando você fala de bolsa de valores, a bolsa de valores de Nova York, ela sozinha, ela é maior do que todas as bolsas do mundo juntas. Então você tem, fazendo um comparativo que muitos aqui vão saber, todo mundo tem a maior parte dos brasileiros tem um celular da Samsung ou da Apple, né? Você pega a ação da Apple, né? A ação da Apple sozinha, o valor de mercado da Apple sozinha é maior do que todas as empresas somadas no Brasil. Então você pega Vale do Rio Doce, Petrobras, Itaú, Bradesco, Magazine Luiza, você pega tudo isso, são empresas grandes, que a gente considera empresas grandes, você somar tudo não dá metade do que vale uma Apple hoje. Então, isso obviamente mexe com o mercado mundial, né? Qualquer oscilação, qualquer balanço lá nos Estados Unidos mexe com o mundo todo. A questão das eleições, obviamente, também mexe. É o que você falou, né? O Trump tem essa lado pró-mercado, que ele gosta de incentivar muito as empresas locais, políticas de trabalho lá, né? Ele conseguiu reduzir ali o número de desemprego, fala muito dos imigrantes, né? Quando ele fala, não, a gente vai dar mais emprego para o americano, ao mesmo tempo ele está falando que ele vai desempregar muitos imigrantes, né? Então tem essa questão de divergência dentro do partido, porque alguns olham já mais esse lado social, e quando a gente pega outros países do mundo, a gente vê a Argentina agora mesmo, né? Que passou pela eleição recente, e também na XP a gente falava muito, poxa, o Milei ou os outros governos, o que vai acontecer, qual que é o impacto da eleição da Argentina aqui no Brasil? E a gente sempre fala a mesma coisa, porque hoje a política ela impacta sim as economias, né? Ela impacta o investimento, porém a gente consegue, através dessa diversificação que a gente falou, já proteger o investidor desse cenário geopolítico. Né? O segredo acaba sempre sendo a diversificação, né? E assim, só para pontuar um outro problema político, não é problema, né? É uma outra circunstância política, geopolítico, né? Que é o termo mais adequado que nós estamos vivenciando, é esse início de polarização que nós estamos vendo entre um lado BRICS, né? Com o qual o Brasil está alinhado e bastante alinhado, e que se contrapondo a G7 e G20, né? Onde a gente tem de um lado, então, Rússia e China, e no outro lado, Estados Unidos, Alemanha, Japão, a Europa como um todo, né?
E isso também vai gerando volatilidade, vai gerando insegurança, né? Então, daí eu acho que essa recomendação da diversificação, né, do horizonte de investimento, faz todo sentido, né? E agora trazendo aqui para o Brasil, né? Como a XP, também focado na decisão de investimento, vê o momento atual e futuro do agronegócio? Uma ótima pergunta, né? A gente viveu isso na última eleição, né? Porque a gente tinha um governo totalmente focado e apoiado pelo agro, e a gente tinha outro que não tinha apoio nenhum do agro, pelo contrário, né? Então, essa polarização chegou até o agronegócio. E aí a gente também conversou muito, né, Esté, sobre esse ponto do como que isso poderia impactar as empresas, né? Poderia impactar os investidores, mas também as empresas do Brasil. E aí a questão do agro também é uma questão que chamou muito a nossa atenção, porque hoje a XP ela tem um braço muito forte do agro. Então hoje a XP é a maior investidora de empresas agro, a gente fez IPOs de empresas do agronegócio, e a gente tem muitos mandatos ainda para fazer, né? E aí com base nisso que você perguntou, hoje a economia brasileira ela é pautada no agro. A gente sabe isso, que o agro é a força motriz ali da economia brasileira. Por outro lado, não é por conta disso que não passa por dificuldades. E aí essa polarização, né, acabou, como eu falei, respingando ali no agro, muita questão de legislação, de políticas de incentivo, exportação, né, que o nosso mercado é muito exportador, só que a gente vê que, de certa forma, não impactou o investidor, né, porque a gente tem hoje grandes empresas que fazem parte do setor, né, mas ao mesmo tempo o investidor final, como eu falei, através de políticas de investimento, alguns tiveram problemas ali muito ligados a ativos que não eram ativos, como eu vou dizer, ativos muito seguros, né, porque a gente tem uma classificação de risco, né, que as agências internacionais fazem dos nossos ativos, então ela vai desde o C até o AAA, né, e então a gente sempre considera isso na balança. A gente fala, poxa, você tem hoje uma empresa do agro, ou uma empresa de um outro setor, mas a gente está falando aqui do agro. A gente tem esse grau de investimento dessa empresa. Então, se ela tem um grau bom de investimento, a gente sabe que independente do cenário político que se desenhe na próxima eleição, mesmo com essa polarização e mesmo com leis e políticas que pareçam mais favoráveis ou não, os governos eles tendem sempre a estar próximo do agro, né, porque eles sabem que, querendo ou não, é uma força ali que gera muito PIB, né, que gera grandes negócios, e a gente tem isso muito forte nas nossas carteiras. Hoje a XP trabalha com várias empresas do agro, tanto na renda fixa, que você pode investir, como eu falei, no crédito privado, e na Bolsa de Valores a gente ainda tem poucas empresas listadas, mas a XP hoje é o braço das empresas quando a gente fala de listagem em Bolsa de Valores, né? A gente fez IPOs de algumas e agora tem outras aí que a gente não pode abrir ainda, mas que no futuro já tem mandato para serem inclusas na Bolsa. Maravilha, maravilha. Assim, e ainda falando em termos mais gerais, né, como que vocês veem, em decorrência de toda essa polarização política, essa instabilidade que a gente vê, essa disputa entre os poderes, né, as próprias eleições municipais, né, com bastante polarização, né, com cadeiradas, com um monte de coisas aí, etc. O investidor, ele com relação ao ambiente de negócios, como vocês veem o ambiente de negócios no Brasil hoje para um investidor? Bom, a gente vê, como eu falei, né, eu acho que toda polarização e todo radicalismo ele não é bom. A gente entende que, poxa, a gente poderia ter políticas mais conservadoras, né, que a gente conseguia ter um diálogo melhor. Então você falou das cadeiradas, você vê a eleição municipal de São Paulo foi um desastre, né? Não acabou ainda, mas não tem como dar uma coisa boa daquilo, né? Porque se já começou desse jeito, imagina onde vai terminar. Então quando a gente fala de políticas de negócio, de empresas e tudo mais, a gente vê que infelizmente tem uma questão muito voltada para questões partidárias, para questões pessoais, para alguns projetos que não são tão atrativos para a sociedade como um todo. Então, as políticas hoje elas não são desenhadas para a gente melhorar, né? Elas são desenhadas por interesses. A gente fala muito disso, dos interesses que tem lá hoje, e a XP ela tenta se desvincular o máximo possível disso, até porque a gente quer ser isento, né, em relação tanto ao investimento quanto ao apoio de qualquer coisa do tipo, mas ao mesmo tempo não dá para dissociar uma coisa de outra. Então, o Guilherme mesmo ele gosta de conversar com todos, né? Ele conversou com os candidatos à eleição, ele conversa com candidatos à prefeitura, né? Conversas ali que a gente recebe políticos na XP.
né? E a gente tem um braço da XP Política hoje, então a gente tem um analista que é o Paulo Gama, que ele fica em Brasília, então ele cobre toda essa parte de cenário político, né, a nível nacional, mas também a gente está sempre atento às políticas municipais, às políticas estaduais. Teve a questão da Sabesp agora, né, falando do estado de São Paulo, que teve essa discussão, né? Poxa, o Tarcísio vai privatizar a Sabesp, mas os governos em geral eram contra a privatização. Aí vem o Boulos e fala, poxa, olha o que aconteceu com as companhias de energia, que a gente falou agora dos apagões também, que está todo mundo aí acompanhando. Privatizaram a Enel, né? A concessão foi dada para a Enel, na verdade, né? Que é uma empresa privada, e olha como está o serviço hoje lá no município de São Paulo. Né? Então, tem esses dois lados sempre discutindo isso. Fala, poxa, você vai privatizar, mas vai subir preço. Aí o outro fala, poxa, mas se deixar público, o serviço não vai melhorar. Né, Esté? Então, acho que, como eu falei, a polarização nunca é positiva nesse cenário quando a gente traz para o macro, que é o que você perguntou. Bacana. E ainda dentro dessa questão da decisão de investimento, o raciocínio do investidor, juros. Né? Eu vi o Focus dessa semana, né? Nós estamos aí com 11,75 para esse ano e depois 11,25, 9, né? E nós vamos ter aí agora a troca do Campos Neto pelo Galípolo, né? E como a XP está vendo os juros aí, o aplicador, até para ele tomar a decisão se pré ou pós, né? Sim. É isso aí. Como vocês estão vendo? A projeção da XP é que os juros realmente continuem subindo até o ano que vem, que a gente chegue na casa dos 12. Inclusive, as taxas que a gente vê no mercado já acompanham isso. Então, hoje a gente tem pré-fixado a 15, 15,5, 15,4, porque não fazia mais sentido o que estava sendo precificado antes, justamente por conta dessa crescente expectativa dos juros, né? Então, a nossa projeção, a projeção que a XP está indicando é que a gente ainda tenha uma fase de aumento de juros até que realmente a 2026 comece a dar uma recuada e baixada. Isso também muito por conta para conter a inflação, né? A gente tem uma meta de inflação de 3%, hoje a gente já está acima do teto da meta, a gente já está em 4 e pouco, então para conter um pouco essa inflação, os juros acabam subindo. Claro, dentre outros fatores, mas um dos principais. E aí um ponto também, você falou do Galípolo, né? A troca da presidente foi uma discussão muito grande, que saiu na mídia e todo mundo acompanhou, né? O nosso presidente falando que deveria baixar os juros, né? E a gente sempre acha que é legal colocar isso pro nosso telespectador e para quem está assistindo, que nenhum nem outro, né? Os dois têm razão em partes. Então, baixar juros, de fato, é bom para a economia. Só que tem que baixar isso de uma forma saudável, né? Uma forma coerente. Né? Então, o Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, ele fez uma política muito elogiável. Né? O mundo todo elogiou a política do Banco Central brasileiro, que soube conter juros no momento que o mundo inteiro estava sofrendo com juros altos. Então, o Brasil conseguiu reduzir, né, a inflação no momento que todo mundo fazia, a gente estava na contramão, né? A gente estava subindo juros e o mundo todo baixando juros, mas isso foi eficiente para a política do Brasil, tanto é que a inflação hoje está controlada, né? Está um pouco acima do teto, mas está controlada. E se a gente tivesse reduzido os juros de fato, quando o Lula falou, né, vamos reduzir juros, talvez teria sido um desastre, a gente estaria hoje com uma inflação realmente descontrolada. Por outro lado, ele tem razão que isso incentiva a economia. Né? Então, se a gente tiver uma política que consiga unir ali, né, um juros um pouco mais baixo, nossa visão realmente, como a Esté falou, é de 12% aí, né, até o ano que vem, e depois uma redução saudável se a gente conseguir manter a inflação controlada. E para o nosso telespectador, né, a gente dá a dica que em momentos de juros altos, né, a gente recomenda investimentos pós-fixados, que são atrelados à inflação, a Selic, né, o CDI, e depois, quando a gente tiver uma visão de redução de juros, que não é o momento agora, aí sim o pré-fixado, porque ele trava o investimento dele numa taxa muito alta, ou pelo menos num patamar acima do que é os juros do hoje do Brasil, e depois com a redução ele vai ter o que a gente chama de juro real, que nada mais é do que a diferença entre o que ele está sendo remunerado no investimento dele e o que a gente tem de inflação. Né? Porque a gente sabe, né, a inflação ela corrói, né, nosso poder de compra. Então, se ele tem um juro real alto de 6, 7, que é o que está sendo praticado hoje, ele ganha essa diferença, então ele consegue manter o poder de compra dele, para ele pagar as contas do dia a dia e ganhar um dinheirinho ali, né, com investimento pré-fixado. Ô, Rafael, aproveitando que a gente está falando dessa questão geopolítica, de perigos e possibilidades de desajuste,
Como que você acha que esse desajuste climático que nós estamos atravessando, né, que cada vez vem se acirrando mais, pode influenciar os investimentos de alguma forma? Você acha que isso pode trazer algum problema, algum perigo? Pode. Aqui no Brasil, essa questão das queimadas, como a gente já falou do agro, isso é um perigo, porque a gente sabe que, poxa, se isso afetar de fato a agropecuária, os plantios, as safras, isso tem um impacto muito grande na economia brasileira. Se a gente tiver um problema de safra como a gente teve alguns anos atrás, isso é um problema grave. E o Brasil hoje é o celeiro do mundo, né? A gente sabe que a gente exporta hoje, é o maior exportador de café, de laranja, de cereais, né, em geral, né, soja. Então, isso pode impactar não só o nosso país, mas pode impactar o mundo. Assim como a gente falou da política americana, né, que impacta, o nosso agro impacta muitos países também, né? Então, isso sim pode impactar. E essa questão climática como um todo, tem também hoje, dentro do investimento, a gente coloca o ESG muito forte. Então, a gente tem hoje um fundo, inclusive, que é um fundo que chama Trend ESG, que ele só investe globalmente em empresas que têm um selo de ESG, ou seja, que estão de acordo com a emissão de gases, estão de acordo com políticas ambientais. E é um fundo que razoavelmente vai bem lá. A gente acredita que a longo prazo ele é um fundo passivo, então ele tem uma gestão baseada, né, não tem uma gestão ativa de portfólio, ele segue simplesmente um índice e ele é um fundo que performa. A gente acredita que tem que ter, né, na carteira do investidor todas as possibilidades. Então a gente coloca todo tipo de investimento para o nosso cliente e ele vai, obviamente, com as condições que a gente falou agora há pouco, né, de perfil e horizonte, escolhendo, inclusive podendo escolher empresas que são aderentes aí ao ESG. Legal, nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso episódio e eu só gostaria de convidá-los a deixar uma recomendação final e estratégica para quem está com a sua carteira, querendo fazer algum movimento, quer iniciar a sua carteira. O que vocês falariam para o nosso público nesse momento? Antes só da recomendação, deixa para a Esté falar, eu queria muito falar da questão das universidades, das parcerias, e aí eu vou ser muito breve. Poxa, a gente está aqui hoje, né, com o pessoal, o convite da Faculdade Municipal aqui de Bebedouro, e a XP, ela, como eu falei no começo, ela tem esse braço da educação, né, e eu queria reforçar isso aqui para os alunos que estão assistindo a gente, outras pessoas que vão cursar depois os cursos aí da faculdade de vocês, que a gente tem esse viés e a gente quer reforçar essas parcerias aqui no interior de São Paulo. A gente hoje já tem polos em Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, com apoio indireto, né, das faculdades, e a gente também fazendo uma parceria para os estudantes dos cursos de economia, administração, agronomia, enfim, todo o curso, né? O XP Future é um programa que ele atende e abrange qualquer profissional do mercado. Então você pode ser formado em qualquer área. Se você quiser e tiver interesse em trabalhar no mercado financeiro, a gente está de portas abertas. E aí, através dessas parcerias, a gente traz o jovem universitário para dentro da XP. Então ele tem um programa de estágio que ele pode fazer tanto no estágio quanto efetivo já, né, de CLT contratado. E aí a gente dá toda a formação técnica profissional para ele ali dentro do mercado financeiro. Né? Esse é um programa que vai ser muito falado ainda no Brasil. E com certeza a gente vai estar aqui, né, na região também, contratando pessoas. Né? E certamente a Faculdade Municipal de Bebedouro irá se inserir no ecossistema da XP, com certeza. Mas e aí, Stephanie, a bronca ficou contigo, hein? Na verdade, a minha recomendação ela é muito simples. Comecem a investir, abram as suas contas. A gente tem, como eu disse para vocês, o supermercado, uma grande gama de ativos e tudo depende do perfil do investidor e dos objetivos. Então, começa pelo básico, começa pelo arroz e feijão, começa constituindo sua reserva de emergência, começa tendo seu pé de meia e depois que você está tranquilo, constituiu sua reserva de emergência, você já tem aquele dinheiro para você dormir tranquilo. Aí você começa a arriscar um pouco mais, diversificar um pouco mais da carteira e talvez por uma rentabilidade maior, um crédito privado, mas comecem, abram a conta, constituam a reserva de emergência. Essa é a principal recomendação, não importa se seja com R$300, com R$10, com R$1.000. O importante é começar e é aquilo que a gente falou, usem o poder do tempo a seu favor e os juros compostos também. Perfeito. Maravilha. Então eu quero agradecer mais uma vez a gentileza de vocês estarem conosco, né? Stephanie, Rafael, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecê-los e aprender bastante, né? E vamos sim trabalhar para que a gente consiga efetivar uma parceria nossa com a XP, como eu disse, a gente se inserir no ecossistema da XP, né? Estamos atrás dessas parcerias.
convidar mais uma vez, né, aos nossos alunos para que cada vez mais, né, se aprofundem no tema, aos que estão pensando em que faculdade cursar, que nos escolham, porque nós queremos, nós trabalhamos lá com o conceito de universidade empregadora. Queremos que os nossos alunos sejam formados, primeiro, como cidadãos e também como profissionais que sejam capazes de chegar nas empresas e reduzir a curva de aprendizado. Esse é o nosso sonho. Professor Macchione, né? Agradecer mais uma vez a Stephanie, agradecer a Trielle, agradecer meu pai que franqueou o contato para a gente fazer, trazendo a XP aqui para a faculdade, né? E foi instantâneo. Eu falei com a Stephanie, não, vamos, então foi bate pronto, né? Muito bom. E eu gosto de falar que a Faculdade Municipal de Bebedouro tem estudantes, né? Porque alunos todos têm. Nós temos estudantes, graças a Deus, né? E mais uma vez obrigado, né? Está sendo muito proveitoso, né? Estejam conosco na faculdade hoje às 19h30, tá certo? E eu aproveito para agradecer também o pessoal da Alfa, né, Empreendimentos Digitais, espaço maravilhoso, um atendimento excelente, a gente recomenda e também vamos atrás de parcerias com vocês. Então, muito obrigado a todos e até um próximo episódio do Pode Mais.